Bom dia, galera, tudo bem? Bora para mais uma aulinha aqui de geometria analítica. A gente vai continuar nosso estudo aqui. Estamos vendo que geometria analítica mexe com ponto, plano cartesiano. Vimos ontem equações das retas. Vimos que a equação reduzida nos fornece uma informação importante, com aquele coeficiente que multiplica o x, que a gente chama de coeficiente angular. Esse mzinho desse coeficiente angular, ele vai determinar para a gente como que está comportando aquela reta. Então, se ele é um m positivo, se ele é positivo esse número, ou seja, é um número que multiplica o x que é positivo, do tipo y igual a 3x mais 5, por exemplo, o 3 é positivo, então a sua reta tem essa inclinação, uma inclinação que a gente chama de crescente. Se o m for negativo, o coeficiente angular for negativo, a sua reta é decrescente. Se o m for zero, do tipo y igual a 3, você não tem x, então o seu m que multiplicou o x é zero, 0 vezes x ali. Então a sua reta ela não é inclinada, ela é toda na horizontal aqui. Então, por exemplo, se o y é igual a 3, isso aqui seria 3. Se o y é igual a 2, y é igual a 2, por exemplo, é uma reta assim. Se o y é igual a menos 5, então menos 5 aqui, então y é igual a menos 5. É uma reta que se forma, só que ela não tem inclinação. Ela é sempre constante no menos 5, por exemplo. Sempre constante naquele número. Agora, se não existe o m ali, vai se esbarrar em situações assim, você tem uma reta vertical. Então não faz sentido aquilo lá. É como se fosse assim, ó, x igual a 3. Assim como a gente tem uma reta escrito y igual a 2 ou coisa assim, a gente tem x igual a 3. Significa que em todo instante de tempo eu tenho só 3. E para qualquer valor de y. Então é algo assim que não faz muito sentido, no sentido do m, não é uma reta tão legal, mas é só para você pegar as inclinações. Então, por exemplo, o seu eixo horizontal aqui, que é o seu a sua abscissa, você pode falar que o y dela vale 0. Então, todo o eixo da abscissa, se o y é 0. O eixo da ordenada, você pode falar que o x vale 0. Então, uma forma de se encarar no plano cartesiano essas retas aí, como que elas são representadas, tá? Mas é só para te dar uma ideiazinha do que o m nos dá de informação. Bom, a gente vai começar a estudar agora como que uma reta se relaciona com outra reta. Até então, a gente só vai estudar apenas a própria reta. Como é que ela vai se relacionar? Eu posso ter retas que estejam comparadas entre si. Podem ser concorrentes, perpendiculares ou paralelas. Vamos ver aqui. Então, elas podem ficar entre si paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Quando eu tenho retas paralelas, isso significa que elas nunca vão se cruzar, nunca vão se tocar. E tem uma coisa interessante entre essas retas paralelas. Se você for observar a equação aqui reduzida delas, elas sempre vão ter o mesmo coeficiente angular. Então pode mudar o linear aqui, pode até mudar tipo, a equação em si, mas o x ali, o valor multiplicado no x sempre é igual. Então se eu te dou duas equações assim, eu sei que elas estão paralelas. Se estão paralelas, não existe ponto em comum entre elas. Então não existe nenhum x e nenhum y específico que vá atender a solução aqui, tá? Então retas paralelas, os seus coeficientes angulares são iguais. Em exercício está assim, ó, considere uma equação, aí eu te dou a equação de uma reta, e eu te falo assim, o coeficiente linear da outra equação é menos 8. Então qual que é o seu coeficiente angular, sabendo que elas são paralelas? Ponto. Então já sei ali, ou construo aquela equação daquela reta sabendo que elas são paralelas. Já te dei informação, já te dei que o mzinho de uma é igual ao mzinho de outro. Já te dei uma informação enorme de uma equação. Depois é só fazer os paranauê para terminar de montar o que ele quer. Então, o que eu tenho que guardar? Retas paralelas têm coeficientes angulares iguais. Nunca se cruzam. Não tem pontos em comum. As retas concorrentes elas já têm os coeficientes angulares totalmente diferentes uma da outra. Concorrente é tipo assim, o coeficiente angular de uma é 2, outra é menos 3. Sinais diferentes, é diferentão. Concorrente significa que se toca em algum ponto e sempre vai se tocar. Ou seja, esse ponto que se tocar, para eu poder achar ele, eu posso fazer o sistema entre as equações. Então pega uma equação e outra equação, faz o sistema, você vai achar um valor de x e um valor de y, são as coordenadas desse ponto em que elas se cruzaram. Agora, quando você tem uma concorrente perpendicular, porque concorrente é se tocar, mas se elas se tocam fazendo 90 graus, exatamente 90 graus, acontece um trem muito especial. Significa que o coeficiente angular de uma reta é o inverso da outra negativo. Tipo assim, se aqui vale 2, a outra vai valer menos 1 sobre 2. É uma informação mega de graça, que o exercício vai te falar, ó, duas retas perpendiculares, duas retas que formam 90 graus entre si, duas retas que formam um ângulo reto entre si.
tem tais equações, descubra a equação da outra reta. Então eu vou te falar isso e eu já vou saber de cara que o m de uma é o inverso negativo do outro. Então isso aqui é 2, aqui vai ficar menos 1 sobre 2 da outra equação. Isso aqui é 5, por exemplo, aqui vai ficar menos 1 sobre 5. Isso aqui é 1 sobre 3, aqui vai ficar menos 3. Isso aqui é menos 6, aqui vai ficar 6, 1 sobre 6, positivo. Então é só pensar que é o inverso da outra negativo. É uma informação mega boa, mega boa. Então, normalmente os exercícios vão te cobrar mais essa parte perpendicular. Alguma coisa das paralelas, as concorrentes aqui fazem o sistema já de praxe, você já faz isso desde a função lá do primeiro grau. Só que a novidade são as perpendiculares. Então, você vai ter que saber essa formulazinha aqui, em que uma é o inverso negativo da outra, e normalmente eu te dou as coordenadas do ponto que se encontraram, ou algo do tipo. Tipo assim, um exercício muito comum de se cobrar. Te dou esse ponto aqui em que elas se encontraram e te falo que elas são perpendiculares. Acha a equação da outra reta. Então, tão comum que a gente pode reescrever a fórmula da equação reduzida de uma forma um pouquinho mais específica. Quer ver? A gente pode reescrever a equação reduzida dessa forma assim, como se fosse um y genérico, que eu quero achar a equação, menos o y daquele ponto em que se cruzaram, é igual ao coeficiente angular dessa nova reta, vezes x genérico, menos o x daquele ponto que se tocaram. Então pensa assim, você tem duas retas, a reta R e a reta S. Elas são perpendiculares entre si e se tocam no ponto x0 e y0. Então eu te dou a informação de uma reta, vamos supor que eu te dei a informação da reta R. Te falei que a equação geral dela aqui é 2x menos 4y mais 6, igual a 0. Eu quero descobrir qual que é a equação da reta S, sabendo que elas se tocam no ponto 1 e 2. É isso que eu te dou de informação. Então eu quero saber as informações da equação da reta S, sabendo a reta R, falando o ponto que se encontraram, com a principal informação de que R é perpendicular a S. Por quê? A gente começa por aqui. Aliás, eu preciso achar o M aqui. Aqui não está na configuração do M, é a equação geral. Melhora ela um pouco. Melhorar isso aqui é deixar o Y sozinho. Então passo o X e o 6 para lá, vai ficar assim, menos 4Y é igual a menos 2X menos 6. Pega o negativo aqui e inverte o sinal de todo mundo. Pega o 4 e passa dividindo todo mundo individualmente. Fica 2x sobre 4 mais 6 sobre 4. Aqui dá para simplificar. 2 sobre 4 é 1 sobre 2. Então vai ficar x sobre 2. Então pronto, está escrito na equação reduzida porque o m fica mais fácil de achar assim. Então eu sei que o m de R ele tem que ser o inverso negativo do m de S. Então, se o m de R vale aqui, 1 sobre 2, quanto que vai valer então o meu m sobre S? Multiplica cruzado, bonitinho. Isso aqui facilmente você acha que o m de S vai valer menos 2. Ou seja, da próxima equação que eu preciso achar, eu já sei que o seu m vale menos 2. Mas eu preciso achar ela completa. Preciso achar x, y e tudo mais. Posso usar essa equação aqui de cima, fica muito mais fácil, porque ela serve para achar a equação da outra reta. Então vem, só substituir os pontos. Esse y aqui é o y que eu quero da minha equação. Então tem que ter y e tem que ter x na minha equação. Menos o y0. O y0 é o ponto, a ordenada, é o y do ponto de encontro. O ponto de encontro eu falei que é aqui, 1 e 2. Então você vai pegar o 2, que é da ordenada aqui, que é do y, coloca aqui. É igual ao m, esse é o m novo que você achou, que é o ms. Que vale menos 2. Então vai ficar menos 2 aqui. X, porque tem que ter x, é uma equação que eu quero achar. Menos o x0, que é o x da ponto que se encontraram, que é 1. Pronto. Melhora isso aí e você consegue achar certinho a equação nova. Equação geral, equação reduzida, do jeito que você quiser. Vamos fazer equação geral, porque é o que se pedem mais. Então vai ficar assim, y menos 2. Menos 2 vezes x é menos 2x. Menos 2 vezes menos 1 é mais 2. Vamos tacar tudo isso aqui para o outro lado. Então vai ficar assim, menos 2x mais 2. Passa para cá, fica menos y. Passa para cá, fica mais 2. Igual a 0. Então só reescrevendo um pouco mais bonito. Vou até apagar aqui, ficar mais fácil. Menos y aqui, mais 4. Então essa é a equação geral dessa reta S, que é perpendicular à reta R. O que a gente fez? Usou essa equação. Então essa equação ela vai ser muito utilizada para isso. Exercício falo de perpendicular, normalmente eu te dou um ponto, normalmente é o ponto em comum ou um ponto dessa outra reta. Poderia ter te dado um ponto qualquer da reta S.
não tem problema não. Desde que eu saiba o valor do coeficiente angular dessa reta S. Como que eu sei o coeficiente angular dessa reta? Ela é o inverso negativo da outra reta. Por quê? Perpendicular. Sacou? Então os exercícios vão ficar baseados muito nisso. Muito, mas bastante, mesmo. Nessa parte. E é gostosinho de se fazer, você vai ver. É legalzinho, tá? Último conceito para a aula de hoje. Bom, o último conceito para a aula de hoje, eu acho muito difícil quererem cobrar isso, é uma fórmula específica, mas ela é muito útil para se pensar em quando querer usar ela. Vamos supor que eu quero saber a distância entre um ponto e outra reta. Tem um ponto qualquer aqui e eu quero saber o quão distante que ela está dessa reta. Qual que é a utilidade? Já vi muito disso. Tá bom que não é uma reta, mas pensa assim num carrossel. Carrossel, naquela coisa que gira. Assim, roda gigante. Pensa na roda gigante lá do parque. Eu quero calcular aí mais ou menos qual que é a distância em que a cabine mais embaixo fica do chão para que eu tenha uma segurança tranquila. Porque vamos supor que eu coloco uma roda muito grande e chega lá embaixo ela fica muito próximo do chão, não é interessante. Ou fica muito longe do chão. Então eu quero colocar isso num plano cartesiano e eu quero calcular a distância desse ponto. E vamos supor que a reta nessa roda gigante é a reta que esteja tangenciando aí esse trem. Compliquei, mas é mais ou menos um desenho assim, ó. Vamos supor que eu tenho a roda gigante aqui, que eu tenho aqui a última cabine. E eu tenho alguma informação que a reta que tangencia essa cabine é um certo valor, é uma equação geral que eu te dei. E o chão está aqui embaixo, olha, chão. Eu quero saber qual que é a distância boa, a distância mínima, a distância máxima, a distância de segurança, ou seja, qual que é a distância que eu estou do chão. E vamos supor que eu coloquei isso num plano cartesiano, porque eu quis inventar moda. Professor, quis inventar. Então eu posso calcular isso de uma maneira assim, com uma única fórmula só. Se eu souber as informações aqui desse ponto, que se encontra o chão, e a informação dessa reta aqui, eu consigo achar de boa qual que é a distância que eu consigo achar aqui. Por quê? A distância entre um ponto e uma reta, eu poderia pensar que é a distância entre um ponto e outro. A menor distância. Existem várias distâncias. Eu tenho aqui, ó, essa distância daqui até aqui, essa distância daqui até aqui e essa distância. Só que normalmente eu quero a menor distância, porque a menor distância normalmente é mais interessante pra gente. Essa menor distância aqui, eu posso colocar ela tudo numa fórmula. Existe sentido, existe uma lógica por trás disso, mas eu só vou jogar na fórmula aqui. Então a menor distância sempre é mais interessante pra gente aqui. Então o que eu vou pensar? Eu preciso relacionar esse ponto, informações desse ponto, com informações da equação. Então, eu vou pegar aqui o módulo. O módulo é só para dizer que essa conta ela tem que ficar toda positiva, tá? Então, a questão do módulo é ao fazer a conta, ela fica positiva. Vou pegar aqui, olha, o A, que é o coeficiente aqui que multiplica o x na equação geral, vezes o x daquele ponto, então o x0, mais o B, que é o valor do número que multiplica aqui da equação, tô pegando a equação, tô pegando a reta e tô pegando o ponto, vezes o y daquele B. Perdão, vezes o y daquele ponto. Mais aqui o c daquela reta. Então peguei coisas da reta lá e coisas do ponto. Dividi tudo e vou dividir tudo aqui pela raiz do a ao quadrado mais b ao quadrado. Então é uma fórmula meio grande aí, às vezes até um pouco desnecessária, mas se você bater no exercício mais complicado, em que se peça assim, qual que é a menor distância que aquela reta tem que estar daquele ponto? Porque eu tenho várias distâncias possíveis. Só que a menor distância que se encontrar entre ela, eu consigo uma fórmula de cara para ela para ficar mais fácil. Lembra que eu estou relacionando a reta com um ponto. Então eu estou relacionando, pegando os coeficientes da reta, que são os únicos números que a reta pode me dar, com os números do ponto, que é as coordenadas do x e do y. Então isso tudo aqui vira números, tá? Então se eu colocar isso em números, vamos supor que eu tenho um ponto aqui, olha, o ponto 1 e 2. E a reta é 2x mais 3y menos 1. Então qual seria a menor distância entre esse ponto para essa reta aqui? Então você vem aqui e faz a distância do ponto da reta, é o módulo, entre o a, que é 2, do primeiro x, que é 1, mais o b, que é 3, vezes o y, que é 2, mais o c, que eu te falei que é menos 1. Isso tudo dividido aqui pelo a ao quadrado, raiz, né, do a ao quadrado, que é 4, mais a raiz do b ao quadrado, que é 9.
Então fica assim, 2 vezes 1 é 2, mais 6, 8, 8 menos 1, 7. Aqui fica 13, raiz de 13. Pronto, tá bom, tá ótimo. Ah, raiz embaixo, problemas. É isso, tá? É só isso, só isso. Então a gente finaliza aqui essa parte. Próxima aula só tem mais 2 conceitozinhos pra gente terminar a geometria analítica. É isso aí. Boa sexta.